Matar não, né? Pois é, Pois é. Eu aprendi isso rapidinho. Pois é, e assim, com essa lente que você tem aí, como é que tu enxerga esse momento? Vamos lá, a gente tá tendo uns conflitos esquisitos aí, né? Sim, no mundo inteiro, que né? podem ou não escalar. Sim. Já são muito sinistros, né? Por exemplo, o que tá rolando lá em Israel lá é muito sinistro e tal. E aí, cara, qual que é a tua visão, por exemplo, sobre o que tá... Tem uma visão bíblica quando na tua análise sobre o que tá rolando? Tem, com certeza. Vou dar um exemplo mais simples para começar. Tá. A Bíblia diz que o final dos tempos, ou o livro do Apocalipse, segundo a interpretação que o livro do Apocalipse ainda vai acontecer, porque tem gente que acha que tudo que João falou ali já aconteceu. Tá. Se vai acontecer ainda, que é o que eu acredito, porque tem coisa ali que não faz sentido falar que já aconteceu, Israel precisa ser o foco. E Israel precisa existir. Até 1948 não existia mais Israel. Então, quem acreditava que aquilo ia acontecer estava sem moral. Porque você falava, cara, como é que vai ter o novo templo em Jerusalém, o anticristo vai se assentar nesse templo, se não tem nem Israel mais, não tem o povo de Deus morando lá. Uhum. Então, em 1948, eles voltam para a Terra, praticamente a mesma Terra, falando o mesmo idioma. Isso que é interessantíssimo, né? Claro que não é o mesmo idioma idêntico, porque na época da Bíblia não tinha eletricidade, televisão e internet. Claro. Tiveram que reinventar essas palavras, né? Inclusive, esse foi o meu trabalho de conclusão de curso de comunicação social. Eu estudei o Eliezer Ben Yehuda, que foi o cara... Tu estudou hebraico. Estudei hebraico, pô, com certeza. Eu estudei um pouquinho de hebraico na UF. Na UF? Então, meu doutorado foi na UF, pô. Eu fiz ali na Graguatá, ali, bloco Eu fiz B. no Graguatá também. Então. Eu fiz um semestrinho lá, só que não dava pra mim não, porque eu tinha que... Vamos lá, eu acordava lá no Rocha, aí ia até o centro, na Rua Uruguaiana, trabalhava na Líder Magazine da Rua Uruguaiana. Aí, acabava o expediente ali, eu tinha que sair correndo pra barca, pegar a barca e ir pra faculdade, chegar na faculdade sempre meio atrasado. Tinha que dar uma caminhadinha boa, né? Andar um pouquinho, chegava sempre meio atrasado. Depois, na hora de sair, eu saía correndo pra tentar pegar a barca. A barca ali no uma barca no horário, porque se eu perdesse aquela, a próxima era 1 hora depois. Ela tem uns intervalos grandes, Aí uma eu missão, acabei largando. Fiz só 6 meses lá e depois. Mas você fez o Letras onde mesmo? Eu fiz na universidade, não existe mais, era universidade, com C. Sei, pô. Tem amigos que estudaram lá, pô. Então, e eu fiz lá no campus ali na José Bonifácio, no Meyer. Tá Ligado? Beleza. Fiz ali. Mas aí tu pegou umas matérias na UF, foi isso? Não, ou era um que curso? Assim, eu só comecei de novo. Entendi. Tá ligado? E aí eu fiz. Foi até pelo ProUni lá. Legal. Tinha uma vaga. Entendi. Uma vaga. E aí foi na que eu fui. Mas por que eu tô falando isso? Porque tu falou que tu estudou na UF. E aí eu fudi com o esquema falando, não, eu estudei hebraico. O hebraico. Eu estudei na Sinagoga Ari, lá em Botafogo, né? E estudei na Faculdade de Teologia também, né? Na sinagoga é legal que é conversação, né? Mais interessante. Você estuda aquele alfabeto, a escrita cursiva, que a maioria das pessoas nem sabe que existe. E aí, os pontinhos embaixo. Né? Na verdade, o hebraico raiz não tem nem os pontinhos, né? Que são as nikud, ou nikudot em plural, né? Então, cara, na minha graduação de jornalismo na Federal do Rio de Janeiro, na ECO, Escola de Comunicação, meu trabalho de conclusão de curso foi como o cara reconstruiu o idioma hebraico usando um jornal. E o cara era jornalista. Porque a conclusão dele era a seguinte, cara, pra gente dizer que a gente tem direito a ter um país, que a gente tem uma cultura, o traço mais característico de uma cultura é a língua, pô. Se a gente não tem a língua, a gente vai conseguir argumentar lá com os caras que ele precisa ter um país. Então ele falou, primeiro passo, reconstruir a língua. E aí, cara, a língua era só usada no circuito religioso, totalmente defasada no léxico, né? Você que manja disso. O que é o léxico? As palavras. Tá desatualizado. E aí qual é a língua mais próxima que eu posso usar para puxar umas palavras? Aí ele pega do árabe. Isso é interessante pra caramba, porque você imagina, se fosse um judeu assim mais fundamentalista, ele nunca ia puxar nada do árabe. Nada do árabe. Cheio de coisa do árabe. Aí depois que ele usou tudo que dá pra usar do árabe, ele puxou do russo, puxou do francês, puxou do inglês. Então o hebraico moderno hoje é um hebraico multicultural. É interessante pra caramba. Universidade, por exemplo, é universita, né? Você fala Nilomed be universita. A Nilomed você não entende nada que o cara tá falando, mas universita você entende, né, pô? Você fala, pô, universidade hebraica é universita, né? Avião é avion, pra você ter ideia. Né? Anime é da Beranglit, né? Eu falo inglês. Anglitz é, pô, Anglitz, né? English, né? Dá pra pegar. Ani Brasilianitz, eu sou brasileiro. Então,
Mas se tu inventar tudo isso daí, eu vou acreditar também, porque eu não falo nada de hebraico. A galera tá assistindo aí, mas quem sabe, né? E uma vez o colega lá, colega não, né? O militar lá falou pra mim, tava estudando hebraico, né? Aí a gente tava falando, não, das frases, eu falei assim, não, tem aquela eifo, né? Que é onde? Eifo aba, onde é que papai tá? Aba babait, papai tá em casa. Aí ele, não é babait que fala, é babait. Aí eu falei, não, é babait, cara. Aba babait. Agora você se ferrou. Tem aqui na sala do lado tem uma judia aqui, eu vou chamar ela, vai falar que você tá errado. Aí eu falei, como é que fala? Papai tá em casa. Ela, aba babait. Eu falei, se ferrou. Seu otário. Então eu não sei tudo do hebraico, né? Mas um pouquinho que eu sei, eu tô tentando falar direito. Então, cara, na reconstrução do idioma hebraico, cara, foi muito interessante essa história, né? Porque o cara reconstruiu o idioma, mostrou que eles tinham... Agora a gente tem uma língua, então se a gente tem uma língua, se a gente tem cultura, se a gente tem cultura, tem um povo, e aí a gente precisa reconstruir o Estado, né? E aí eles conseguem reconstruir o Estado de Israel. O que acontece? Cara, agora dá para ter Apocalipse, porque tem o Estado. Dá para ter um novo templo. Só que aí tem um problema que onde eles querem construir o templo tem o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Que foi o que gerou a briga lá do dia 7 de outubro. A galera não sabe disso, mas o nome da operação do Hamas foi Operação Al-Aqsa Flood, ou Inundação de Al-Aqsa. Porque eles já sabiam que Israel tinha importado já as novilhas vermelhas, que precisam ser sacrificadas, segundo o livro de Número, capítulo 19, para poder reconstruir o templo. Antes de reconstruir, tem que sacrificar novilhas vermelhas. Eles ficaram anos e anos procurando essas novilhas, até que uma empresa do Texas fez uma engenharia genética lá e conseguiu criar essas ovelhas. E tá valendo? Tá valendo com É meio sambar isso aí, né? É, um pouco, né? O cara mexeu ali no DNA da parada, né? Mas cada um luta com as armas que tem, já né? que não quem não tem como caçar com gato, né? Já que não veio o original, a gente deu uma ajudinha ali, né? Foi isso? Cara, foi isso. Um dos líderes do Hamas fez um pronunciamento falando, não, os caras trouxeram as novilhas, já estão querendo tirar a mesquita para reconstruir o templo. Não, aí a gente já fez a defesa da mesquita de Al-Aqsa, por isso que é Al-Aqsa Flood, né? Inundação de Al-Aqsa. Entendi. E o pior que isso aí é bíblico, né? É a Bíblia se cumprindo, é a encrenca do final dos tempos, né? Parece, pode ser que não, mas tá parecendo. Final dos tempos. Quanto tempo será que leva pra dar o final dos tempos? Não sei, cara. Precisa acontecer algumas coisas antes, né? Tem que ter paz ali. O anticristo vai ser o cara que vai botar paz ali na briga. Ih, rapaz. Israel e Palestina. Quando o mundo inteiro bater palma, eu vou estar coçando a cabeça. Pô, agora ferrou, hein? E aí depois Já pensou o Lula que resolve essa porra? Pô, seria interessante. O Brasil... Lula que é o anticristo. Brasil, não. Anticristo acho que não tem como, não. Por quê? Cara, o anticristo, ele vai ser um líder global. E ele vai ter uma moral muito grande. O anticristo vai resolver um problema global. É claro que qualquer um pode resolver um problema global, né? Mas eu acho que... Não é qualquer um. Não, assim, pode ser um brasileiro, não sei, né? Pode. Pode ser brasileiro. Pode. Não foi o Oswaldo Aranha, brasileiro, que ajudou lá a construir o Estado de Israel e tal? Melhor contribuição do Oswaldo Aranha é o bife. Lá no Rio é famoso, né? Não sei se aqui em São Paulo tem. Tem. Mas é interessante isso daí. A geopolítica é a Bíblia, né? Que você tinha me perguntado. Pois é, então, isso daí que você tá falando, cara, é um jeito interessante de olhar que só um cristão poderia ter. É interessante pra caramba. E às vezes, se a Bíblia tá se cumprindo, você tem uns insights pra antecipar algumas coisas que vão acontecer. E aí isso aí tem até um desdobramento de business. Porque prever o futuro é a grande jogada nas finanças, né? Verdade. Então eu tô sempre nessa aí. Já comprou tuas Bitcoin, cara? Hã? Já comprou tuas Bitcoin? Já há muito tempo já. Comprei quando tava mais light, né? Não aprendi com o Real 38 não, já tinha comprado antes. Mas tudo que ele fala de Bitcoin é pica mesmo, tá? Inclusive você que tá assistindo aí, que tá em dúvida, vá lá que é foda mesmo. Eu fui olhar e caralho, é completo, tem bastante coisa lá, é maneiro. Mas tá bom, tava falando. Aí tá bom, esse conflito aí, ele. Agora é possível que a gente tenha um apocalipse. Tem a ver, porque a atenção toda do mundo tava na Ucrânia. Agora tá em Israel. Então, o mundo olhando pra Israel é assim que vai dar o BO do apocalipse. Então se liga, cara. Agora eu vou te fazer uma pergunta meio filha da puta. Vamos lá. Coitada da mãe dessa pergunta aí. Você tem que ter paz lá. Vai precisar ter paz lá. Pra se cumprir as escrituras e o caralho. Então tu tá torcendo pra não ter paz. Não.
O plano, pelo contrário. Tô torcendo pra ter paz logo, pra vir um apocalipse eu parar de pagar boleto, pô. Ter que comprar remédio, ficar tomando bronca aí dos outros. Sofrendo, dor de cabeça. Nada a ver isso aí, pô, né, o cara? encravado. Não, cara, olha só. Tudo Mas também não é... Provavelmente não deve ser nem no teu tempo de vida. Às né? vezes sim, né? Não sei, né? Também não sei. Tá, com as coisas tão estranhas, né? Às vezes acontece rápido. Às vezes a gente tá falando aqui, já tá nego botando paz lá, não sei. Quando eu fico 10 minutos sem olhar a notícia, já fico já neurótico, já com cacuete. Pô, o que tá acontecendo? Como é que tu faz pra saber o que realmente tá acontecendo lá? Isso é bravo, hein? Porque assim, essa pra mim é a parte mais difícil. É muito... Pô, cara, aí tem várias camadas, né? Tem uma camada mainstream media, tem uma camada mídia alternativa, tem uma camada fofocas do mundo da inteligência, tem uma camada informação quente de inteligência, aí tem a camada sociedade secreta, tem a camada anjos e demônio e Deus. É difícil pra caramba. Pois é. E o lance de que, assim, por exemplo, estoura lá que nem teve. Estouraram um hospital. Sim. Aí os caras do Hamas botam a culpa em Israel. Aí os caras de Israel falam que foi os caras do Hamas que explodiram o bagulho. E aí chega aqui no Brasil, vira um bagulho Lula e Bolsonaro. Tá ligado? E aí o cara que tá fechadão com o Lula, ele tá fechadão com o Hamas, porque o Lula tá fechadão com o Hamas. É meio automático, né? É meio automático, entendeu? Assim, as pessoas não param nem pra pensar. Se você é X, você tem que ser isso. Se você é Y, você tem que ser aquilo. É isso. E pra mim, a maior dificuldade é saber o que aconteceu factualmente. Porra, é difícil pra caramba. E é muito difícil, especialmente porque a gente tá muito longe. E aí, né? Pô, é. As informações chegam esquisitas. Mas você escreve sobre isso, como é que tu faz? Eu tento pegar fonte local, aí você tem que pegar os caras de dentro. Aí você pega o cara de dentro que é de esquerda, o cara de dentro que é de direita, o cara de dentro que é ateu, o cara de dentro que é religioso. Tem um consenso entre eles? Não tem, cara. Sempre tem um debate. Até a opinião sobre Netanyahu diverge. Diverge muito. Agora, tem eventos que acontecem que convergem um pouco, né? Por exemplo, agora, essa ofensiva que o Irã fez, com não sei quantas centenas de drones, míssil balístico, míssil de cruzeiro, salvou o Netanyahu, pô. O cara tava em baixa, protesto na rua direto. Aí o que fazem? Fazem essa ofensiva, dá moral pra ele crescer de novo e fazer a contraofensiva. Então, é um tiro, na minha opinião, um tiro no pé do Irã fazer aquilo, né? Era melhor ter deixado o prejuízo da embaixada lá que eles perderam em Damasco lá pra lá. Porque não só deu uma moral pro Netanyahu fazer a ofensiva contra o sul da faixa de Gaza, que ele quer fazer agora para terminar o serviço dele lá, para acabar com o Hamas, mas também deu moral até pro Biden. O Biden tá, desde que a Nancy Pelosi saiu da Câmara lá nos Estados Unidos, tentando aprovar 60 bilhões a mais para a Ucrânia. Só que aí entrou um cara lá, o Mike Johnson, lá, que era presidente da Câmara Nova, ele travou tudo, cara. Falou, não manda mais dinheiro. Aí a Ucrânia tava lá na inanição, falando, vou perder, eu vou morrer. Aí o Macron falou, precisamos mandar ajuda, vou mandar os franceses. Aí o Putin falou, se você mandar francês para cá, você vai virar alvo também. Aí tá aquela história, aí agora os iranianos fazem isso, essa ofensiva, eles conseguiram aprovar lá na Câmara nos Estados Unidos a ajuda para Israel, para Taiwan e para a Ucrânia. Pô, ajudou até o Biden, o Irã. Fala, pô, Irã, que jogo é esse que você tá jogando, cara? Esse não foi uma jogada boa ali no xadrez, ele fortaleceu o Biden e o Netanyahu, pô. Aí o Netanyahu hoje já tá atacando o Rafah lá no sul de Gaza, pô. Mas você acha que vamos lá, os caras do Irã lá, eles estão fazendo esse cálculo ou eles estão mais defendendo o que eles acham que é certo? Porque, ó, dá pra você olhar esse tipo de coisa de mais de um jeito. Por exemplo, se o cara... Infinito. Vamos dizer que o cara, ele não tava fazendo esse cálculo político aí, ele tava defendendo a honra. Sim. Ou qualquer coisa assim, que é possível, né? Ele precisa, não só a honra, é a pressão da opinião pública, né? Os iranianos falam, pô, vocês não vão fazer nada, mataram um general nosso, explodiram... Dizem que foi o anexo da embaixada, uns falam que foi a própria embaixada. A embaixada é um território internacional, né? Então, assim, um ataque de Israel contra a embaixada do Irã na Síria é como se fosse um ataque direto ao Irã. Então, foi a primeira vez que eles fizeram isso. Aí foi a primeira vez que o Irã fez um ataque direto saindo do território iraniano. Então, tem a pressão da opinião pública, o povo iraniano falando, você não vai fazer nada? Às vezes rola até um back channel. O que é um back channel? Uma conversinha nos bastidores. O Irã liga e fala, pô, Israel, os caras estão me cobrando aqui, né? Me quebrou minha firma aí, matou meu general, pô, explodiu a embaixada. Vou ter que mandar umas paradas pra cima de você, mas fica tranquilo, vai pegar em ninguém não, que eu tô calculando legal aqui. Ah, beleza, pode mandar aí. Entendeu? Aí ele manda um monte de coisa. Só machucou a criança lá, mas pelo que eu vi ela não morreu, uma menina de 10 anos. Mas assim, para a opinião pública internacional, foi a primeira ofensiva do território iraniano contra o território de Israel
usaram 100 drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro. Pô, cara, quando você fala míssil balístico, é o que transporta ogiva nuclear, pô. Então você sobe de nível muito acima. Não sei se a galera chegou a ver isso, teve uma cena assim que no céu assim ficava aquelas explosões do Iron Dome e de repente viu uma bolha azul assim, blup. Essa bolha azul é um míssil balístico sendo destruído por um sistema de defesa diferente de Israel, que é o Arrow 3, né, que é o Arco 3, que é específico para explodir míssil balístico. Podia ter uma ogiva nuclear naquilo ali, cara. Então, assim, é difícil saber se foi um ataque combinado. Ó, vou te dar um tapa aí, porque você me deu um tapa, mas assim, vamos ficar na boa, né? Vai ficar estamos 0-0, estamos kit, né? Então, eu não sei se o Irã fez isso só para atender a opinião pública, se eles não entenderam que eles iam fortalecer o Netanyahu e o Biden, sei lá, é difícil. Aí você vê Biden mandando de 6 bilhões pro Irã, aí o Trump falou, pô, você tá mandando 6 bilhões para eles, vão usar contra a gente, pô. Aí logo depois teve o 7 de outubro, né? Então é muito louco esse jogo. Aí você vê que os Estados Unidos levantou vários desses grupos aí, extremistas, que eles usam isso como guerra de procuração, né? É muita maluquice, né? É um jogo, por isso que eu falo que é um teatro, né? Fudido, um teatro fudido. É um teatro sinistro, porque até eu sei que esse assunto é controverso, mas a origem do Hamas tem um interesse de Israel ali também, né? Porque você tinha o grupo lá do Fatah, que era o... Pô, esqueci o nome do maluco. Pô, tá dando uns glitch aqui no cérebro já. Arafat, obrigado, hein? Sempre vocês puderem, os universitários me ajuda aí, pô. Aquele moleque ali, por alguma razão, ele gosta pra caralho desse assunto. Gosta? O celular dele tem uns bagulhos escritos. É só isso, né? Pô, me dá uma raiva quando eu esqueço o nome, meu irmão. Cara, dá vontade de dar um soco na mesa. O Arafat, cara, ele tava com um prestígio muito grande. Ele era um líder secular, ele não era um cara religioso, era um movimento político. Então, havia uma dissidência da Irmandade Muçulmana com o Ayatollah, que eu esqueci o nome dele. Hã? Não é esse não, cara. O cara que saiu da Irmandade Muçulmana e foi um dos pais do Hamas. Como é que eu esqueço o nome desse cara? Não, mas tem um monte de pai do Hamas também, né? Hã? O que é que tu falou? Porque, assim, eu conversei com um filho de um cara... Sim. Que era um dos fundadores do Hamas. O nome dele é Mossab. É, o filho do Hamas, né? Que escreveu o filho. E ele fala umas paradas assim que tu fica, caralho, chocado. O cara pode não ser perfeito, mas ele tem conhecimento de causa, né? É. Então, o que aconteceu? Para poder enfraquecer o Arafat, Israel achou interessante dar uma moralzinha para esse movimento que estava surgindo. Para ter uma competição interna ali para enfraquecer o cara. Porque o cara era secular político, eles patrocinaram o movimento religioso. Até o general que era o responsável nessa época a faixa de Gaza estava controlada por Israel direto, eles não tinham devolvido o controle, ele falava, cara, a gente dava dinheiro para eles construírem escola, creche, igual a galera faz em comunidade carente no Rio. Fazem comunidade, crechezinha, não sei o que, para fazer frente com o Arafat. Só que é que negócio de você criar a cobra para te morder, né? Sempre acontece isso. Os Estados Unidos não ajudaram os alemães naquela época lá, deram um apoio para o Hitler. Qual que era a ideia? Eles queriam que o Hitler fosse para cima da União Soviética para conter o avanço da União Soviética na Europa, né? Só que aí quando o Hitler chega lá, ela faz o pacto de não agressão, Molotov e Ribbentrop. Fala, não vamos brigar não, os caras aí ferrou agora. Mas não foi para isso que eu te contratei? Não, não tô afim não. Fala, pô, aí você me quebra. Fizeram isso com uma galera, né? O Osama Bin Laden era Mujahideen lá, que a CIA levantou para poder tirar os russos do Afeganistão. Rambo 3 aí, pra quem não viu. Tem uma parada interessante que você falou sobre essa grana aí que os caras estavam aprovando lá nos Estados Unidos. Sim. Aí tu falou Ucrânia, tu falou Taiwan e Israel. Taiwan é uma parada interessante, porque... O que você analisa ali? Tu acha que a China tá esperando para ver o que acontece